Programa Agora José, um programa que discute educação e que vai ao ar todos os domingos pela Cultura Online Brasil. Você pode encontrar em culturaonlinebrasil.net a programação completa dessa web rádio 100% nacional, 100% brasileira. E continuando o programa Agora José, uma análise em torno de uma discussão complexa, que é sobre a formação do professor para a discussão sobre o ensino de religião. Algo que já vem sendo muito discutido por conta da Base Nacional Comum Curricular. Nós já discutimos isso várias vezes, né? Mas, ao menos no papel, a proposta da nova versão da Base Nacional Comum Curricular para o ensino religioso nas escolas públicas tem muitas virtudes. Isso na opinião de Reinaldo José Lopes, escrito para a Folha de São Paulo. A ideia central do projeto é evitar a armadilha de transformar essa disciplina em mera aula de catecismo disfarçada e usá-la para que alunos aprendam a discutir os prós e contras de todas as diferentes contradições religiosas. Se colocado em prática com êxito, o currículo realizará a proeza de implantar um modelo de ensino religioso que não fere a laicidade do Estado, ou seja, o princípio de que o Estado brasileiro não promove nem ataca nenhuma crença ou descrença religiosa específica. Hoje a disciplina está presente no ensino fundamental público do Brasil como uma parte ao mesmo tempo obrigatória e optativa do currículo. No ensino médio, ela não está presente. Para ser mais exato, a oferta do ensino religioso é em tese obrigatória, ou seja, é preciso que as escolas sejam capazes de oferecer o curso, mas assistir às aulas é opcional, dependendo da escolha do aluno e da sua família. Sim, isso está muito claro na LDB, na 939496, de cabeça eu não vou me lembrar o artigo, mas lá está bem claro que o oferecimento do ensino religioso, ela é obrigatória pela escola. Quanto ao aluno assistir a essas aulas, ela é optativa. Isso acontece no 9º ano do ensino fundamental. Na prática, não é ofertado e também ninguém procura. É claro que eu não posso generalizar, porque muitas escolas oferecem sim, mas não são todas. Bom, para evitar que o ensino religioso seja simplesmente cooptado por confissões específicas, o novo texto da Base Nacional Comum Curricular propõe um enfoque reflexivo e comparativo. Mencionando especificamente as tradições religiosas cristãs, islâmicas, judaicas, orientais, africanas e indígenas, o currículo prevê que os alunos discutam o impacto das diferentes crenças e dos vários rituais no cotidiano das pessoas, nas concepções éticas e na história da humanidade. Neste último ponto, a única menção a um evento específico envolve o impacto negativo da catequese católica sobre as populações indígenas brasileiras. Esse detalhe poderia sugerir que o documento está propondo um ensino antirreligioso, mas no conjunto o texto é bastante equilibrado. A Base Nacional Comum Curricular defende que é preciso encarar o respeito à diversidade e liberdade religiosa sobre o prisma dos direitos humanos e adota distanciamento respeituoso quando sugere que os alunos analisem os diversos textos sagrados, verificando tanto seus elementos que promovem a compaixão, quanto os que podem incentivar a intolerância e violência. Para usar uma metáfora de origem religiosa, porém, não dá para negar que a população do inferno está repleta de gente bem intencionada. Para que o ideal de um ensino religioso crítico, pluralista e não confessional vire realidade, é preciso transpor barreiras gigantescas. A primeira delas é semelhante à enfrentada em maior ou menor grau por todas as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, mas talvez
seja ainda mais aguda no caso do ensino religioso, que tem a ver com a formação dos professores. As diretrizes propostas pelo documento só poderão ser colocadas em prática decentemente por profissionais que tenham familiaridade com os mais diferentes aspectos de fenômenos religiosos, capacidade de relacionar os elementos da religiosidade com questões éticas, políticas e históricas, equilíbrio e jogo de cintura para não pregar nenhum credo específico e, ao mesmo tempo, mostrar aos alunos tanto o lado positivo quanto o lado negativo das religiões. Se alguém sabe onde encontrar esse tipo de professor em quantidade suficiente para abastecer as escolas públicas do Brasil, por favor, avise o Ministério da Educação urgentemente, mas parece difícil que eles existam. Bons cursos de ciências da religião ainda estão restritos a poucas universidades. Gente com formação em história, sociologia ou filosofia, que poderia suprir essa lacuna, frequentemente não se aprofunda em temas religiosos ou não os tolera. Os teólogos normalmente têm a formação voltada para uma denominação religiosa específica. Este último ponto tem relação com outra possível armadilha. É muito difícil imaginar que a maioria das pessoas com treinamento suficiente para lecionar o ensino religioso seria capaz de evitar totalmente alguma forma de proselitismo. Outro pecado relevante da proposta é ser genérica demais em relação ao conteúdo. Não faria mal definir, por exemplo, um destaque específico a determinadas tradições religiosas ou outros textos sagrados para um aluno brasileiro. Faz mais sentido estudar a tradição judaica cristã e o candomblé, por exemplo, do que os mitos polinésios. Eu não vejo com bons olhos o ensino das religiões, o ensino religioso nas escolas, justamente porque ela parte de uma premissa muito particular do sujeito, seja ele o professor ou o aluno. Trazer discussões religiosas para a escola, em que deveria ser um espaço aberto às questões sociais, questões científicas, eu não vejo isso com bons olhos. Nós temos centenas de milhares de religiões e eu discordo totalmente da ideia de que você colocar uma aula, né, sobre o cristianismo ou sobre o islamismo, não tem como. As religiões islâmicas, as religiões africanas, as religiões orientais, elas são vistas com muito preconceito, seja por falta de estudo, seja por falta de conhecimento mesmo, né? Agora, tudo bem, colocar essas discussões na escola poderia ser um fator que contribuísse para a diminuição do preconceito? Sim, poderia ser. Mas para isso nós precisaríamos de um grande movimento que formassem continuamente os professores dentro dessa perspectiva, o que não é fácil e nem tão pouco barato. Imagine, por exemplo, quando você tem discussões na escola envolvendo determinada religião e você tem naquela sala de aula alunos que são criados dentro dessa religião. Eu não sei, eu acho que de uma maneira genérica as disciplinas de sociologia, filosofia, história, geografia, língua portuguesa, até matemática, ciências, biologia, sem abordar especificamente nenhuma religião, você consegue trabalhar com a intolerância, né? A questão é, quem vai dar aula desse ensino religioso? Sobre qual perspectiva? Como ele vai fundamentar essas aulas? Sobre quais leituras? Sobre leituras críticas? Sobre leituras neutras? Sobre leituras doutrinárias? Nós vamos fazer análise do livro religioso? Eu não sei, eu acho que para isso tem cursos específicos da própria religião, que são é justamente o que os teólogos fazem, né? Se debruçam sobre uma determinada religião e as estudam. Eu não vejo com bons olhos essa discussão na educação básica. Eu acho que tem
outras urgências, outras necessidades, outras... enfim, eu não concordo, essa é a minha opinião. O espaço está aberto ao debate, toda crítica, toda sugestão é bem-vinda. Para isso você pode entrar em contato, com o programa Agora José, seja pelo Facebook, seja pelo próprio canal da Cultura Online Brasil, seja pelos nossos vídeos que a gente disponibiliza, esses fragmentos no YouTube. Fique à vontade, ninguém é obrigado a concordar comigo, essa é apenas uma opinião bem rasa, diga-se de passagem, mas é apenas a minha opinião em cima dessa discussão. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.